Vamos assistir, deixa eu... Nossa aula iniciou agora, tá? A gravação. E aí, hoje nós vamos começar a disciplina de Bioquímica de Alimentos, tá? Seu curso é de nutrição, não é isso? Isso. Pronto. Você já ouviu falar o que é bioquímica? Não, Não tem ideia, nada? não. Bioquímica seria o que para você, assim, a sua imaginação? Conta para mim. Ah, não sei. Difícil. É uma matéria nova que eu nunca vi, né? Uhum. Como o seu curso é a área da nutrição, você acha que quando a gente come coisas que são transformadas no nosso corpo, concorda? Verdade. Então, essas coisas que são transformadas no nosso corpo, elas dependem de processos químicos, Uhum. né? Então, a bioquímica, ela tem a ver com isso, com a transformação de processos químicos no corpo. E esses processos químicos, eles têm muito a ver com alimentos. Por quê? Porque quando a gente come, a gente precisa extrair o nutriente do alimento para poder aquele nutriente servir de base para eu ter energia, Uhum. né? Para eu me tornar um corpo saudável, né? Então, meu nome é Jonathan, tá? Para a gente poder ser apresentado de maneira adequada. Eu sou professor, sou biomédico, tá? E eu vou ficar com essa disciplina de bioquímica voltada mais para a bioquímica dos alimentos, no caso do curso de nutrição, tá bom? Então, a gente vai dar uma introdução geral sobre o que é bioquímica hoje, e a partir Uhum. das outras aulas a gente vai situando os conteúdos mais voltados para voltado mais para a questão dos alimentos mesmo, tá? Sobre o valor nutricional de cada alimento, como aquele valor nutricional vai alterar alguns sistemas corporais, vai alimentar as células do corpo e tudo Uhum. mais, tá? Ok. Então, o que é bioquímica? É uma ciência que busca descrever a estrutura, a organização e as funções da matéria viva em termos moleculares. Química da vida, transformação, reprodução. Então, na verdade, a bioquímica, ela é o que estrutura todo o corpo em aspectos, digamos assim, das, das relações entre as substâncias do corpo. Então, Uhum. veja, a água precisa entrar no organismo para nutrir e hidratar as células. Quando eu como uma fruta, aquela fruta ela vai ser digerida e eu vou digerir e vou absorver. Absorver, por exemplo, o quê? Eu vou absorver cálcio, sais minerais, frutose, que é um tipo de açúcar, que é um tipo de açúcar específico de frutas, tá entendendo? Quando eu como um pão, eu vou absorver, acima de tudo, o carboidrato que aquele pão tem, o potássio, o sódio, né? A carne, eu vou absorver as proteínas, e assim vai, entende? Então, são estruturas que eu absorvo, essas estruturas químicas, e elas têm muito a ver com as funções da matéria viva. Eu preciso dessas substâncias de proteína, porque a proteína vai fortalecer meu músculo. A função da proteína é essa. Qual é a função do carboidrato? Vai me dar energia. Qual é a função do, dos lipídios? Também vai me dar energia e vai construir também alguns tecidos. Todos eles têm uma função específica, e a gente vai se aprofundando. E todas essas substâncias, elas são baseadas em moléculas químicas, né? A proteína é uma molécula química considerada uma molécula grande, porque ela é formada por o que nós chamamos de uma cadeia de aminoácidos. Tá muito difícil a minha fala para você? Não, super de boa. Não? Certo. Você já ouviu falar de proteína, de carboidrato e de lipídio, correto? Correto. As proteínas são formadas por aminoácidos. Você sabe me dizer o que seria um aminoácido? Não.
Um aminoácido é uma estrutura molecular pequena que juntos vários aminoácidos formam uma proteína, entendeu? Entendi. Então, é a unidade menorzinha que vai formar as proteínas. Um conjunto de aminoácidos forma proteínas. E vários aminoácidos são importantes para funções vitais no corpo da gente. Sem esses aminoácidos, a gente não teria funções importantes no corpo, Uhum. tá? Ok, vamos para o próximo. Então, por que, professor, que eu tenho que estudar essa disciplina chamada bioquímica? Né? Que transformações químicas acompanham a reprodução, o envelhecimento e a morte das células nos organismos? Tudo isso a bioquímica pode te dar uma resposta, tá? As transformações químicas que acompanham a reprodução, o envelhecimento e a morte de células no nosso corpo, a bioquímica pode te dar uma explicação para isso. Esse é o motivo de estudá-la. Como o organismo armazena e transmite a informação necessária para seu crescimento e reprodução? A bioquímica pode te dar essa resposta também, tá? Como os organismos extraem energia do seu ambiente para permanecerem vivos? A bioquímica também te dá essas respostas. Como as reações químicas são controladas dentro das células vivas? A bioquímica também te dá essas respostas. Como suas interações levam à existência de estruturas supramoleculares organizadas, as células, os tecidos e organismos multicelulares. A bioquímica também te dá essas respostas. Eu vou pedir só um tempinho para tu, porque eu tenho que preencher um formulário até 9 horas, da presença da outra turma e da tua, tá? Rapidinho. Tá bom. Vou estudar a bioquímica.
Pronto. É que eu tenho que preencher o formulário, entendeu? Da presença até 9 horas, já são 8h50. Ok. Então, veja bem, por que estudar a bioquímica, né? Como eu expliquei. Então, a gente precisa entender esses processos de reprodução e envelhecimento do nosso corpo, como as células morrem, como elas, né, se mantêm vivas. Acima de tudo, a gente precisa entender como é que nosso corpo extrai a energia suficiente para viver, né, para se permanecer vivo. E, acima de tudo, a gente também precisa entender como é que essas moléculas, as células, os tecidos, eles se relacionam entre si. E tudo é um processo bioquímico no nosso corpo, tá bom? Uhum. Então, eu comi, eu me alimentei e ali depois eu vou. Tá? Então, como eu estudo a bioquímica? Não é? Como é que você vai estudar essa bioquímica? A química estrutural dos componentes da matéria viva, em sua relação com a função biológica, nós chamamos isso de estática. Tá? As reações bioquímicas e rotas metabólicas que ocorrem nos organismos para a manutenção da vida, que nós chamamos de metabolismo, tem bioquímica envolvida. Quando eu falo de metabolismo, eu estou falando de como é que essas rotas de absorção de nutrientes, né, de reação química entre esses nutrientes, de modificações de química do meu corpo, tudo isso é a bioquímica que estuda, chamada metabolismo. Processos e substâncias que armazenam e transmitem informação biológica, como, por exemplo, o DNA. O DNA, ele é anível, ele é muito pequeno, ele é muito complexo e ele está o tempo todo se dividindo, se replicando. E aí, esse processo é um processo bioquímico que ocorre no núcleo das nossas células, tá? O cachorro. Eu que tenho. Fecha a porta lá. Bebezinho. É o filho, professor, desculpa. Não tem problema não. Quando ele estiver falando, você pode só desligar o microfone, que aí não atrapalha a minha fala, e você for ouvindo. Deixa. A estrutura e organização celular dos seres vivos. Eu coloquei esse exemplo da planta aí para que a gente consiga refletir. Que todo ser vivo ele tem um processo bioquímico que ocorre dentro dele, tá bom? Então, as plantas também são seres vivos e elas também têm uma bioquímica própria, tá? Então, a química da vida nos seres vivos são das estruturas que estão organizadas. Então, veja, eu tenho níveis hierárquicos, né, que obedecem a essa organização. Eu tenho as partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons, e eu vou ter também os átomos em si. Um conjunto de átomos forma uma molécula, como, por exemplo, a água. A água é uma molécula, H2O, né? E aí, essa água, ela vai ser importante para várias coisas no meu corpo. Dentro do corpo também tem estruturas, que são chamadas de organelas, como, por exemplo, a mitocôndria, como, por exemplo, o lisossomo, e tudo isso está dentro das nossas células. Aí, depois que essas organelas se organizam, elas formam as células em si, que é a unidade funcional e estrutural do corpo vivo. As células juntas, quando elas se agrupam, elas formam tecidos. Os tecidos, quando estão organizados, eles formam órgãos. Os órgãos formam sistemas. E um conjunto de sistemas formam um corpo vivo. Tá? E esse corpo vivo, vários corpos vivendo juntos, formam comunidades, população, e várias populações formam a biosfera, que é o planeta inteiro. Então, veja, esse nível de organização e interatividade entre os seres, tem algo que ocorre em cada um deles, que é os processos bioquímicos internos, tá? E externos também. Está conseguindo compreender o que eu falo? Com certeza. Pronto. E aí eu tinha dado o exemplo com a planta, né, que você viu ali, para mostrar que elas também são seres organizados e seres bioquímicos. Mas agora eu trago também a imagem do corpo humano, para demonstrar a mesma coisa que eu falei lá. Eu tenho moléculas, DNA, núcleo de células, células, que no caso eu dei o exemplo aí na imagem da célula do hepatócito, que é a célula do fígado, o tecido hepático, que é o tecido que forma o fígado, que é um órgão, e o sistema digestório, aonde o fígado está inserido, tá? Então, esses são níveis hierárquicos de organização das estruturas do nosso corpo,
e que elas são responsáveis por processos bioquímicos. E o fígado, em especial, é um dos mais importantes dentro do processo bioquímico do corpo. Você sabia disso? Uhum. Por Verdade. quê? Porque o fígado é o que a gente diz, ele é quem metaboliza tudo. Quando você toma um remédio, um comprimido, a maioria dos comprimidos, eles são metabolizados pelo fígado, tá? Ele vai ser, eu tomo um comprimido, aí ele vai chegar uma substância no fígado, o fígado pega aquela substância, transforma, joga na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ela vai agir na área onde eu quero que ela faça a função dela, entende? Então, se eu tomar, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, e aí aquele remédio vai ser processado no meu fígado, vai ser metabolizado no meu fígado. Depois aí, quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai lá para os neurônios, onde está sendo ocorrendo o processo de dor de cabeça, e aí inibe a dor, entendeu? Só um exemplo. Mas isso ocorre com várias outras coisas. Quando eu me alimento, quando eu recebo uma toxina de alguma coisa, de uma bactéria. Então, assim, são vários processos que a bioquímica está envolvida. Isso é só um norte de possibilidades aqui para você ter uma noção do que a gente estuda dentro dessa área de bioquímica. E o que isso tem a ver com alimento? Tudo, né? Porque tudo tem a ver com alimento, porque a maioria das coisas que a gente falou aqui também depende de como a gente se alimenta, né? Então, a gente está falando de bioquímica geral, mas especificamente nos alimentos a gente vai falar também, tá bom? A química da vida nos seres vivos e essas células, né? Nós temos dois tipos de células que eu sempre costumo dizer. A bactéria, que é o grande exemplo das células pouco desenvolvidas, as chamadas células procarióticas, tá? Nome novamente. Células procarióticas. Quem é o exemplo de uma célula procariótica? Pois é. Quem é o exemplo de uma célula procariótica? A bactéria. E qual é o outro tipo de célula que existe, professor? As células eucarióticas. Células eucarióticas são todas as células de seres vivos superiores, organizados. Por exemplo, animais de grande porte, nós seres humanos. E aí eu dei um exemplo sobre a bactéria, que é o procarionte. Então quer dizer, professor, que um protozoário como a ameba também é um procariante? Não. O protozoário como a ameba já é considerado um ser eucarionte, porque a célula dele tem a divisão entre o citoplasma e o núcleo. Existe no protozoário uma membrana que separa o núcleo dele do citoplasma. Então, o que caracteriza um ser eucarionte e que vai diferenciar ele do procarionte é justamente porque o núcleo da célula do eucarionte é definido e separado por uma membrana. Então, novamente, eu queria que você me dissesse qual é a diferença entre célula eucarionte e procarionte. A diferença está no fato de o núcleo da célula da eucarionte ser separado do citoplasma. Deu para entender? O núcleo da célula do ser eucarionte é separado do citoplasma. Você está aí? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Porque está parada a sua imagem. Então, veja. A célula do eucarionte é separada do citoplasma. Repete. Repita de novo, por favor. O núcleo do Núcleo, ser eucarionte é separado do citoplasma. citoplasma. O núcleo do ser eucarionte é separado do citoplasma. Ok. E na procarionte isso não tem. Então, por isso que bactérias são consideradas seres inferiores, porque as células dela não são desenvolvidas. O núcleo da célula é junto com o citoplasma, Uhum. tá? Se você ver aqui a imagem, olhe bem direitinho. O núcleo aqui, ó, é bem redondinho. Está separado do citoplasma. Nesse caso aqui, ele está misturado, ó. Tá vendo? Dá para ver? Dá. Pronto.
Aí uma coisa que eu queria que você também observasse aqui embaixo na tabelinha, ó, características dos procarióticos. O núcleo é ausente, Hum. no eucarionte há um envolto de membrana. Cromossomos nos procariontes são únicos e nos eucariontes são múltiplos. Uhum. As organelas do procarionte são poucas e nos eucariontes são diversas. O nucleolo no procarionte é ausente e no eucarionte é presente, tá? Então, essa tabelinha aqui resume o que eu te disse, que o eucarionte, ele tem núcleo definido, várias organelas, porque a célula é superior, é desenvolvida, e tem o envoltório da membrana. Já no procarionte, por ser pouco desenvolvido, ele não tem núcleo, o cromossomo é único e tem poucas organelas e o nucleolo não existe, é ausente, tá? Como a nossa aula foi inicial hoje e você está se situando e aí tá, a gente ainda vai resolver como é que fica essa situação, eu vou parar por aqui, semana que vem a gente continua, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação e aí eu vou pedir para você se informar com alguém, seja com a direção, seja com alguma pessoa de orientação,